Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Gente, hoje tem uma história, aparece um bicho aqui que eu não suporto, mas vamos lá, porque tem algo muito melhor do que esse bicho, é a presença dos anjos. Essa história foi encaminhada pela Florrie Hamilton. A Florrie nasceu numa ilha onde, gente, há cobras extremamente venenosas. Essas cobras chegam a medir mais de 2 metros de comprimento e elas são tão grossas quanto o braço de um homem. Poucas pessoas sobrevivem se elas são atingidas ou mordidas por uma dessas cobras. Então, não é de admirar que todos tenham medo delas, obviamente. O pai da nossa amiga daqui, da Florrie, ele alugava frações de terra para plantar legumes a fim de completar a renda familiar. Então ele plantava e vendia. E antes da temporada de plantio, ele retirava as ervas daninhas que acabavam invadindo o terreno. Em muitas ocasiões dessas, ele encontrava essas cobras. No entanto, Deus sempre o protegia. Essas cobras, gente, é interessante porque elas têm nervos muito sensíveis na parte inferior da barriga. E com isso, elas conseguem perceber rapidamente a presença das pessoas. E ao perceber, elas podem se posicionar enrolando todo o corpo, naquele espiral com a cabeça no topo, prontas para atacar, antes que a pessoa perceba a presença delas. Num dia, o pai da Florrie estava limpando folhas secas ao redor de bananeiras, enquanto ele se movia de costas em direção a uma árvore caída. Mais tarde, ele contou que, de repente, ele escutou alguém chamando ele pelo nome. Isso deixou ele muito assustado, porque ele sabia que ele era a única pessoa ali naquele local. Rapidamente, ele se virou para ver quem era, quem que estava ali. E ao virar, ele se deu de frente com a maior cobra que ele já tinha visto. Naquele momento ele orou e lentamente ele foi dando alguns passos para trás, aumentando a distância entre ele e a cobra. Felizmente, ele conseguiu alcançar um galho longo e que com esse galho ele conseguiu matar aquele perigoso réptil. No entanto, o pai da Florrie ficou muito assustado com aquele encontro, que ele voltou para casa mais cedo, após ele ter percebido que ele esteve muito perto de ser atacado por aquela cobra. Se não fosse pela proteção do Senhor, porque era a voz de Deus que chamou ele naquele momento, o pai dela teria morrido. Gente, todos nós podemos ser gratos a Deus, porque Ele tem um olhar vigilante sobre todos. E no caso da nossa amiga, a certeza absoluta de que um anjo do Senhor esteve ali chamando o nome dele para salvar a vida do pai da Florrie. Mas a Bíblia fala de uma serpente que é muito mais astuta do que essa. É uma serpente astuta que está procurando, sabe, qualquer um que ela possa devorar. E não tenha dúvida que essa serpente é Satanás. Satanás está esperando qualquer movimento nosso que venha nos afastar da proteção de Deus. E daí ele vem e nos ataca com fúria. Por isso, a nossa necessidade de cada dia andarmos continuamente com Deus. A gente precisa ter um coração grato, sim, por Deus que nos protege, que nos livra, que nos mantém seguros de muitos perigos, mas, sobretudo, que Ele pode nos manter seguros das presas do nosso inimigo. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Vamos orar? Senhor Deus, o inimigo é muito mau, é muito astuto. Nós queremos pedir que o Senhor nos proteja com os anjos de todas as maneiras, dos perigos desse mundo, mas sobretudo do inimigo maior das nossas vidas, que é Satanás. Por favor, ó Deus, que a sua palavra seja o nosso escudo, seja nossa fortaleza, ó Deus, e que o Senhor nos livre de cair nas tentações que Ele coloca em nosso caminho. Obrigada por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você e até amanhã.